Nosso evangelho de hoje é Marcos 1, de 14 a 20, terceiro domingo do tempo comum. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. João Batista se torna vítima de sua missão. Essa é a primeira parte do nosso texto de hoje. As trevas não suportam a verdade. João é o profeta da verdade e da justiça. Ama o que faz e não teme as perseguições por causa de sua dedicação profética. Com a prisão de João, uma lacuna se abre e Jesus toma a iniciativa de planificar o discurso do anúncio do reino de Deus, começando por Cafarnaum, na Galileia. Lembrar também que até na morte, João Batista é precursor de Jesus. Ali se encontra uma terra devastada, ali a Galileia, pelas trevas da presença assíria desde 733 a.C. Naquela região, não tão próxima à corrupção religiosa de Jerusalém, nem tão distante dos pagãos. Jesus se coloca como a luz que brilha em meio às trevas, a fim de que todos possam alcançar a verdade. Em Jesus, tanto judeus quanto pagãos são convidados a formar um só povo de Deus. O tempo já se completou. Chegou o tempo da graça de Deus. Por meio de Jesus Cristo, o tempo mais importante é o de Deus agindo na história para a salvação dos que a Ele responderem, daqueles que, entendendo a realidade natural e a presença sobrenatural para a qual todos foram chamados, escolherem ultrapassar os limites da naturalidade, abrindo-se à realidade sobrenatural, pela fé e pelo batismo, isto é, por esse novo nascimento, dá-se-á o desapego dos encantos naturais e a busca pelas coisas do alto, pela vida segundo Deus, por meio de Jesus Cristo. O tempo da graça corresponde à encarnação do Verbo, à presença do Eterno entre nós. O reino de Deus está próximo. No discurso de Jesus, a expressão-chave era reino dos céus ou de Deus. Tal reino, sendo ele próprio presente na história da humanidade, mas ainda o reino sendo a prática da verdade, da justiça, da misericórdia, da solidariedade, da mansidão e da paz. O reino como sendo a mais autêntica experiência da realidade mesma de Jesus, pois ele é a verdade e a vida, ele é a maior e mais bela definição do amor como oblatividade, entrega total de si para o bem do outro, a compreensão em pessoa, a misericórdia em ato, o construtor da paz pela entrega de si mesmo à vontade do Pai. O que dizer sobre a Igreja diante do reino de Deus? Certamente ela é o legítimo instrumento desse reino. Jesus veio salvar a humanidade testemunhando com a própria vida o amor trinitário por todos. A continuação dessa missão
por força da ação do Espírito de Deus, ficou sob os cuidados da Igreja, instrumento da ação de Deus no mundo e na história. A Igreja não é uma invenção humana, não é fruto dos interesses de poderosos, mas é uma criação exclusiva de Deus, que a quis para si, para ser o lugar de sua presença sacramental na história. A Igreja nasce da iniciativa de Deus, é seu instrumento legítimo para a realização salvífica dos povos. É o lugar do encontro entre Ele e o homem. Daí a necessidade de conversão. Disse Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Ao olharmos as características do reino de Deus, entendemos que é justamente isso que o Senhor Jesus deseja para os seus discípulos. Por isso, a necessidade da conversão, que significa uma verdadeira mudança de mentalidade, deixar de pensar como o mundo e abraçar decididamente o pensar de Deus, abandonar o desejo de poder das trevas e tornar-se desejo e serviço para o bem do outro, destruir o egoísmo pessoal e entregar-se à obediência necessária para a construção de um mundo novo ou de um novo ser humano. Compreender que existem vontades contrárias a Deus nas mais diversas instituições e vidas pessoais e decidir superá-las imediatamente a fim de que se estabeleça a mais preciosa vontade vinda do céu, a vontade de Deus mesmo. Converter-se é perder o encanto pelo mundo e encantar-se pela vida de comunhão com o Senhor, que fala revelando-se e preparando para Ele. Seu Evangelho é a norma absoluta para os seus escolhidos e, por isso mesmo, exige o dom da fé, exige a conversão. A conversão não é somente para o período histórico de Jesus, mas até seu retorno. Até lá, homens e mulheres de todas as raças e línguas, de toda parte, deverão conhecer o Evangelho, crer e ser batizados. O domínio de Deus dá-se-á pela sua vontade amorosa e pela resposta fiducial e encantadora do ser humano. Por isso, Jesus Cristo chama alguns para ficarem com Ele, formarem seu apostolado, assumirem de modo pleno a missão de tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. Então, passando à beira do mar da Galileia, chamou Simão Pedro e André, 2 irmãos pescadores. Ele mesmo tomou a iniciativa de chamá-los. Eles, por sua vez, largaram imediatamente as redes e o seguiram. 2 coisas importantes aqui. Primeiro, o advérbio imediatamente. O tempo urge. Não se pode esperar mais, o tempo é agora. Além disso, pode significar a disponibilidade do discípulo, a prontidão para servir o Senhor, o estar absolutamente colocado à disposição da vontade de Deus, fazendo uso de suas habilidades para a nova pesca, a missão evangelizadora. A segunda coisa são as redes, instrumentos necessários para a subsistência. Mesmo assim, foram abandonadas em vista de um projeto de ordem superior, o projeto salvífico. Abandonar as redes significa abandonar o que a si interessa para viver o sonho de Deus. O mesmo se diga dos filhos de Zebedeu, os quais largaram barca, segurança nas águas, redes, meio de subsistência e o próprio pai, base familiar e aconchego psicológico, e partiram como discípulos de Jesus, confiando absolutamente no seu testemunho, nos seus ensinamentos e na sua promessa. Pois bem, Jesus exige a totalidade da pessoa. Estás pronto? Ou pronta? O que mais ainda te prende neste mundo? Deus te chama agora. Coragem. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.